Fala galerinha, olha nós aqui de novo, tudo bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Então gente, essa aula do 9º ano, e nessa aula nós vamos resolver algumas questões da lista. A lista que já está lá no nosso material, uma listinha onde fala sobre a resolução da equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Tá certo? Coloquei uma listinha bem tranquila, vai da número 1 até número 30, e aí aqui nós vamos resolver. Coloquei 3, né, para a gente resolver juntos aí. Peguei umas assim um pouquinho grandes, e aí antes eu tenho que fazer uma continha, e aí depois aplicar a fórmula de Bhaskara. Então vamos junto? Então partiu! Então gente, ó, nessa aula de hoje nós vamos fazer a resolução das equações número 23, 25 e 30 da lista, tá certo? Lembrando, ó, já até marquei aqui, a data de entrega da nossa lista é dia 7/5, sexta-feira que vem, tá certo? Então, temos aí uma semana para estar resolvendo essa listinha aí. Então, a questão 23 é essa questão aqui, 2x entre parênteses x mais 1 igual a x entre parênteses x mais 5 mais 3, entre parênteses, 12 menos x. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa conta aqui é resolver todas essas distributivas. Então, vamos lá. Primeiro passo é efetuar essas distributivas aqui. Minha caneta está até falhando. Tem que resolver aqui, resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui. Então, vamos lá. 2x ao quadrado mais 2 igual a x ao quadrado mais 5x mais 36 menos 3x. Então aqui já resolvi todas as distributivas, agora eu vou arrumar essa minha equação, né? Então, ó, o x ao quadrado vai passar para cá. Vou colocar aqui bonitinho, ó. 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 5x mais 3x mais 2 menos 36, igual a zero. Então aqui, ó, passei o x ao quadrado para cá, passei o 5 para cá, passei o menos 3 para cá, por isso que ele ficou mais, o 2 já estava, e o 36, que era positivo, passou negativo. Então aqui eu vou ficar com o x ao quadrado menos 2x menos 34, igual a zero. Chegou aqui, eu tenho a minha equação do segundo grau, que eu vou colocar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara eu tenho dois processos. Primeiro o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E depois eu tenho a fórmula do x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, por isso que eu encontro delta sobre 2a. Tá certo? Então, vamos lá, bonitinho. Primeiro vou separar quem é a, quem é b, quem é c. Então, aqui no cantinho, a, b e c. O a é quem? O b. Oba, o a é quem está com x ao quadrado. Quem está com x ao quadrado aqui é o número 1. O b é quem está com x. Quem está com x aqui é o menos 2. E o c é o termo independente, que é o menos 34. Então, separei o a, o b e o c. Agora é só colocar na fórmula. Delta é igual a b ao quadrado, bonitinho entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Como c é negativo, também coloca entre parênteses. Delta é igual a 4 mais, aqui vai ficar, deixa eu fazer aqui, 34 vezes 4. 16, 12, 13. 136. 136. Delta é igual a 140. Poxa, professor, 140. Essa conta não vai dar exata. Então,
eu posso ter uma equação onde a conta não dá exata. E aí, foi até bom chegar nesse valor, que aí a gente continua. Tá certo? Então aqui, ó, vamos lá. 4 mais 4 vezes 34, 136, tá certo? Então aqui, ó, 16, 12, 13, 136. Com mais 4, 140. Então não tem problema. Então vou lá, vou substituir na fórmula do x, menos b, então vai ficar menos mais ou menos a raiz de 140 sobre 2 vezes a, que é 1. Agora, olha que interessante. Esse 140 eu consigo decompor e transformar ele numa raiz menor? Consigo. Vai ser isso que eu vou fazer aqui no cantinho também. Ó. 140, fazendo a decomposição por 2, 70. Por 2, 35. Não dá por 2. Não dá por 3. Dá por 5. Que vai dar 7. E 7, que dá 1. Então, aqui eu só consegui juntar esse 2 aqui. Ó. Então, quer dizer que simplificando 140, vai ficar 2 raiz de 35. Tá certo? 2 raiz de 35 é a mesma coisa que raiz de 140. Beleza? Então, por mais que não dê para eu resolver, mas aí eu simplifico. E aí, continuando a minha conta. Ó, x é igual a 2 mais ou menos 2 raiz de 35 sobre 2. Aí eu separo o x1 e o x2. x1, 2 mais 2 raiz de 35 sobre 2. Aqui o que acontece? Eu tenho um termo comum entre os dois, que é o 2. E aí eu vou ficar com 1 mais raiz de 35 sobre 2. Por que eu fiz isso? Para poder cortar esse com esse. Então aqui eu já tenho o meu x1. Lembra que eu falei com vocês que em alguma das situações eu não consigo resolver fatorando? Imagina você pensando em um resultado que tenha isso daqui como resposta. Você não ia conseguir resolver. Mas foi até bom acontecer isso porque isso pode acontecer quando eu estou resolvendo uma equação no segundo grau. Fiz o x1, agora vou resolver o x2. Lembrando que eu adoto primeiro o valor positivo e depois o valor negativo. Ou tanto faz, negativo, positivo, a ordem não vai influenciar. Vai ficar 2 menos 2 raiz de 35 sobre 2. Aqui também eu posso fazer o mesmo esquema. 2, evidência, vai ficar 1 menos raiz de 35 sobre 2. Corta isso com esse, e esse aqui é o meu x2. Tá certo? É um pouquinho diferente do que a gente já resolveu, mas é uma conta que pode acontecer na resolução de uma equação do segundo grau. Tá certo? Então, ó, vamos passar para a próxima. Número, qual que eu coloquei aqui? Número 25. Vou até colocar aqui em cima, ó, número 25 e número 30. Para a gente não ter que voltar a folha de novo. Então vamos nós, número 25. A número 25 é também uma continha grande. Eu só peguei continha grande porque as menorzinhas a gente consegue resolver de boa. A 25 é 2, x menos 3, x mais 4, mais 16, igual a 2x. Tá certo? Então aqui, primeiro, eu aconselho você resolver isso daqui, ó. Certo? Resolve esse produto e depois resolve a multiplicação com 2. Então vamos lá. 2, aí vai colocar entre parênteses. Essa multiplicação aqui, ó, eu tenho que fazer a distributiva. X ao quadrado mais 4x menos 3x menos 12 mais 16, já vou passar o 2 para cá, menos 2x, igual a 0.
Tá certo? Agora eu vou fazer a multiplicação aqui de todo mundo por 2. Então eu vou ter 2x ao quadrado. Esse daqui, ó, já posso até somar e depois multiplicar com 2. Ó. Esse daqui não vai dar x. Esse aqui vai dar x. Aí 2 vezes x, 2x. Menos 24. Mais 16 menos 2x. Igual a 0. Junta quem com quem aí? Ó, esse daqui vai embora com esse. E aí eu fiquei com 2x ao quadrado. Esse menos esse. 16 tirou 24. Eu vou ficar devendo ainda 8. Menos 8. Igual a 0. Então aqui cheguei na minha equação do segundo grau. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Separa o termo A, B e C. Essa aqui vai dar bem rapidinho para a gente resolver. O A é o 2. O B não tem ninguém com x. Então, quando não tem, é 0. E o C tem. C é 8. Delta igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes menos 8. Delta é igual a 0, mais 8 vezes 8, 64. Olha que beleza. Delta deu 64. Próxima fórmula é a fórmula do x menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então aqui vai ficar x igual, menos b vai ficar menos 0. Mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes 2. x1 e x2. x1, 0, não vai influenciar. Então eu vou ter mais 8, que é o valor da raiz de 64, sobre 4, que dá 2. E x2 vai ficar menos 8 sobre 4, que vai dar menos 2. Tá certo? Então, a solução da minha conta é 2 e menos 2. Na outra, até esqueci de colocar a solução. Ficou tão grande que eu esqueci de colocar a solução. Mas aí, solução. Beleza? Resolvemos aqui, então, a número 25. Passando para a próxima questão, número 30. Então, gente, sobre a resolução, é bem tranquilo. É só você seguir a fórmula e não dar mole no sinal. Tá certo? Por isso que a fórmula de Bhaskara ela é mais utilizada. E por isso também que eu coloquei essa listinha. Porque não tem outra maneira da gente aprender a não ser exercitando. Tá certo? Então, o número 30, para a gente fechar a nossa aula hoje. A número 30, ele tem um produto também. X menos 7, x menos 3, mais 10x, igual a 30. Então, mesmo caso, ó, vou fazer essa multiplicação aqui, essa distributiva, né? E depois vou resolver o restante. Ó, vamos lá. X ao quadrado, menos 3x, menos 7x, mais 21, mais 10x, menos 30. Já vou passar o 30 para cá, igual a 0. Tá certo? Vou juntar quem dá para juntar com quem, e aí vou resolvendo. Olha que beleza, ó. Essa daqui vai ficar bem parecida com a de cima. Devo 3, devo 7, devo 10. Devo 10, tenho 10, 0. Então esse daqui, ó, vai embora. E aí eu fiquei com x ao quadrado menos 9, certo? 21, devo 30, menos 9, igual a 0. Poxa, professor, eu sei que aqui é só passar para o outro lado para tirar a raiz. Então, a ideia e o intuito dessa aula, dessa lista, é você resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Por mais que eu saiba que tem aluno que consegue resolver de boa essa questão aqui. Tá certo? Então, o intuito é a gente estar resolvendo na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
Por que toda hora eu repito a fórmula? Para poder lembrar. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Termo A, termo B, termo C. Termo A, 1. B, não tem, 0. E termo C, menos 9. Delta igual b ao quadrado. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 9. Delta igual a 0, mais 9 vezes 4 vezes 9, 36. Menos e menos dá mais. Delta é igual a 36. Opa, 36 dá para a gente resolver também e chegar no resultado final. X é igual a menos b, b é 0. Então, menos 0, mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Muito, 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 muito tranquila essa. X1. Então, aqui no X1 eu tenho 0, que não vai influenciar. Então, eu tenho mais 6 sobre 2, que dá 3. E no X2 eu tenho menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Então, a nossa solução para essa conta é 3 e menos 3. Tá certo, gente? Então, aqui eu resolvi com vocês 3. Para o vídeo não ficar muito longo, resolvi essas 3, assim, 3 questões que, né, aparentemente são complicadas de resolver, até você começar a resolver. E aí, quando você resolve, chega a equação do segundo grau, fica uma situação bem tranquila. Então, essa nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, bom estudo. E aproveitem esse finalzinho de semana aí para estar podendo fazer essa lista. Tá certo? Não deixem de fazer a lista. A gente só consegue aprender exercitando. Então, falta de exercício não vai ser. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Um beijo, um abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu!